Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou agora há pouco, hein? Quase meia-noite do dia já 29, né? Vamos entrar no dia 29, a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora faltam só 10 partidas para conhecermos o campeão. Conhecemos o campeão matematicamente falando, né, gente? Palmeiras já é campeão, principalmente depois da vitória de campeão contra o Atlético Mineiro no Mineirão e com muitos desfalques. Muitos desfalques. Everton, que foi para a seleção brasileira. Gustavo Gomes, estava suspenso, mas foi para a seleção paraguaia. Danilo, suspenso. Gabriel Menino, suspenso. Zé Rafael, suspenso. Rafael Veiga, operado. Jailson, operado. Fabinho, estava escalado no time titular, segunda-feira se machucou, machucado, ficou fora. O Palmeiras, mesmo assim, driblou todos os problemas e ganhou do Galo no Mineirão por 1-0. Palmeiras tinha 8 pontos para o Internacional, que era o segundo colocado. O Inter empatou com o Red Bull Bragantino também nesta quarta-feira. O Fluminense venceu e é o novo vice-líder. Só que o Palmeiras tinha 8 do Inter, agora ele tem 9 do Fluminense e 10 do Inter, que caiu para a terceira colocação. Já era, gente. Já era. Evidentemente, assim como eu falei com o Cruzeiro lá na Série B, na Série A gente não pode cravar por causa da matemática. Você não vai brigar com a matemática. Mas por bola, por time bem treinado, por competência, pelo Abel, que é um tremendo treinador, pelas jogadas ensaiadas, por tudo, eu cravo para vocês que o Palmeiras será o campeão. Assim como dá para a gente cravar que Juventude e Atlético Goianiense, mesmo a matemática ainda não permitindo, para mim já caíram. Juventude perdeu do Fluminense, o Atlético Goianiense perdeu no finalzinho para o Corinthians, gente. Para escapar, eu ouso dizer que é muito difícil. Mas enfim, vamos falar toda essa 28ª rodada. Mas antes de mais nada, eu quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho e principalmente para você dar um like, para você dar sua opinião. Vamos trocar aquela ideia que durante o jogo do Palmeiras aqui eu fiquei trocando com vocês no meu Twitter, certo? Olha, vamos começar com o Palmeiras, claro. Eu falei de todos os desfalques, né? Everton, Gustavo Gomes, Danilo, Menino, Zé Rafael, Fabinho, Rafael Veiga, Jailson. Esqueci de falar do treinador. O Abel Ferreira não estava no banco de reservas, que também estava cumprindo suspensão, né? Eu até anotei aqui, ó, os auxiliares deles que trabalharam. Deixa eu pegar o nome deles aqui direitinho, para não ser injusto. O Abel não foi, é o João Martins e o Vitor Castanheira. Você vê que até nisso o Palmeiras estava desfalcado. Bom, com todos esses problemas, enfrentando o Hulk, o time do Cuca, e o Cuca começou com o Sacha Hulk, que não mudou. Depois ele foi colocando o Kardec, colocou o Nacho. É verdade que no primeiro tempo criou e desperdiçou muitas chances, mais do que o Palmeiras. Mas o Palmeiras teve uma bola na trave, o Palmeiras teve um gol perdido inacreditável pelo Dudu no primeiro tempo. E o Palmeiras apanhou, e o Palmeiras teve arbitragem ridícula do Marcelo de Lima Henrique. Ridícula. Teve um pênalti claro para o Palmeiras, mas um pênalti claro para o Palmeiras no Atuesta do Mariano. O Dodô podia ser expulso numa jogada também e ele nada. Depois teve um gol do Breno Lopes, já no finalzinho do jogo, que escorregou o jogador do Atlético Mineiro. Ele falou que foi falta do Navarro, que tinha entrado junto com o Breno Lopes. Horroroso. Era tudo contra o Palmeiras. Foi uma vergonha. Mas mesmo assim, o Palmeiras com o gol do Murilo no segundo tempo, aos 5 minutos do segundo tempo, numa jogada que começou numa cobrança escanteio, e você vê que é jogada ensaiada. Scarpa, Marcos Rocha, Scarpa, Scarpa, Marcos Rocha. Aí o Scarpa tentou dar uma burdoada pro gol. Ele errou o chute, o Murilo estava lá porque pensou que a bola fosse podia ser cobrança direta, os zagueiros na área. O Murilo deu um tapa na bola e fez 1-0. Ah, mas o Hulk, que chora demais, né? Chora demais. Não faltou garra? Não faltou. Faltou bola. Palmeiras pode ter atacado menos, mas é mortal. A defesa do Palmeiras é muito boa, né?
O Palmeiras colecionou mais um resultado positivo. Aliás, não perdeu nenhuma, né? Ele tem agora 8 vitórias e 6 empates das 14 partidas que ele jogou fora de casa. Pode terminar a temporada invicto fora de casa. As suas duas únicas derrotas foram no Allianz Parque. Para o Ceará logo na primeira rodada e depois para o Atlético Paranaense. Uma campanha fantástica. Palmeiras foi a 60 pontos. Agora tem 9 do segundo colocado, que é o Fluminense. E olha, tranquilo, tranquilo, tranquilo para mim. Ele vai com umas 4, 5, 6 rodadas de antecedência, vai ser campeão. Vamos aguardar, a matemática me impede de falar isso, mas a bola, gente, o Flamengo já desistiu, o Corinthians já desistiu, o Inter esperneia, mas eu acho o Inter um time frouxo, infelizmente. Para o seu torcedor, quando você mais espera dele, ele não dá, como foi na Sul-Americana, quando foi eliminado pelo Melgar. E o Fluminense é o time do Fernando Diniz. Bom, bonitinho e tal, mas quando você depende também, ele bumba. Palmeiras não. Vai lá, vai lá, vai lá. 60 pontos líder. O Atlético, apesar de outra derrota, sétima colocação com 40 pontos. Eu já falei para vocês que o G6 vai se transformar em G8. Porque a final da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo, os dois estão no G6. A final da Libertadores, Flamengo e Atlético Paranaense, os dois estão no G6. Então hoje tá dando G8. E o Atlético é o sétimo, continua na sétima com 40 pontos, vai pegando a famosa pré-Libertadores, né? Aquela que você faz 2 jogos antes, porque só no G4 que você vai direto. Mas enfim, Atlético é o sétimo com 40. Se a gente falou do Palmeiras, vamos falar do Inter, que perdeu a vice-liderança empatando em casa com o Bragantino. Jogo ruim e tal, o Bragantino marcou muito bem o Inter criou um pouquinho mais, mas também falhou na finalização. Moral da história é 0 a 0. Inter, terceiro colocado, caiu uma posição com 50 pontos, a 10 do Palmeiras. O Bragantino, hein? O Bragantino, ele perdeu uma posição, ele foi para a 13ª colocação com 35 pontos. Tá 5 da zona do rebaixamento, hein? Barbieri, Maurício Barbieri, cuidado, hein? Cuidado, hein? Se for G8, o G8 ele tá a 4. Ele tá a 4 de entrar no G8, mas também tá a 5 de ir para a zona do rebaixamento. Tem que tomar cuidado o Bragantino. Bom, então vamos falar do novo vice-líder, o Fluminense, que pegou o lanterna, o saco de pancadas, o rebaixado, que matematicamente não, mas moralmente e esse aspecto de time, tudo, é o Juventude, né? O Fluminense meteu 4 a 0, meteu assim, com tranquilidade, né? O Cano, o Samuel Xavier, o Arias e o Michel Araújo fizeram os gols tranquilamente, tranquilamente. O Cano continua sendo o artilheiro da competição. E aí, 4 a 0, ele assumiu a vice-liderança, 51 pontos, agora 9 do Palmeiras, né? Subiu uma posição, ganhou a segunda posição do Inter. E o Juventude segue na última colocação com 19 pontos. Hoje ele está a 12 de sair da zona do rebaixamento. 12. Se você tem 30 pontos para disputar, você vê como teria que ser a campanha do Juventude, né? Já deu, né? Infelizmente. Bom, fechando o G4, o novo integrante, o Corinthians, que passou o Flamengo. O Corinthians, ó, suou, né? Para ganhar do Atlético Goianiense em Itaquera por 2 a 1. Fez 1 a 0 com o Roger Guedes, mas aí o Wellington Rato ainda empatou. No segundo tempo o jogo ficou lá e cá, até o Atlético teve até as melhores chances, mas no finalzinho, num chute do Roger Guedes, o goleirão falhou, espalmou para frente, o Yuri Alberto aos 42 do segundo tempo fez 2 a 1. Vitória foi importante para o Corinthians, que ele passou o Flamengo. Ele foi para a 4ª colocação no G4. Ou seja, se perder a Copa do Brasil para o Flamengo, você vai para a Libertadores ali no G4. E já fica se acertando nas duas competições. Bom, né? E o Atlético Goianiense é o penúltimo com 22 pontos. 22 pontos. Sabe quanto? 22 pontos, ele está a 9 da zona do rebaixamento. Você tem 30 para disputar, complicado, hein? Muito complicado. Quem caiu da 4ª para a 5ª foi o Flamengo. O Flamengo está na final da Copa do Brasil, está na final da Libertadores, está começando a jogar com time reserva, tinha gente na seleção, um monte de desfalque, mas mesmo assim perdeu pro Fortaleza, é verdade, seja dito por 3 a 2, mas chegou a virar o placar, hein? O Pedro Rocha fez 1 a 0 pro Fortaleza, o Gabigol marcou 2 vezes e virou o primeiro tempo com a virada do Flamengo.
Foram para o intervalo com a virada do Flamengo. Aí o Pedro Rocha, logo no comecinho do segundo tempo, fez 2-2, 2 do Gabigol, 2 do Pedro Rocha. E aí no finalzinho, o Santos está cometendo cada falha, hein? Sucessivas falhas no gol do Flamengo. Rebateu uma bola mal também. Caio Alexandre, 3-2. Bom pro Fortaleza, hein? Fortaleza foi a 34, continua na 14ª colocação e 4 só da zona do rebaixamento. Então olha como essa vitória foi importantíssima. E o Flamengo caiu da 4ª para a 5ª posição com 45 pontos, a 15 do Palmeiras. Ele já desencanou, né? O Flamengo vai alcançar o Palmeiras. Desencana. Desencana que já era. Bom, então, para a gente fechar o G6, se o Flamengo é o quinto, o Atlético Paranaense, que jogou ontem, né? Na terça-feira, jogou com o Santos na Vila e o Filipão tá preocupado, hein? Tá na final da Libertadores e o time vem caindo, caindo, caindo no Campeonato Brasileiro. O Santos, com competência, fez 2-0. Ó o Luan. Luan foi titular pela primeira vez, Luan veio emprestado do Corinthians, fez um gol, um belo gol de cabeça, né? E aí o segundo gol, já no finalzinho, nos 46 do segundo tempo, foi do Nico contra. Santos 2-0. O Santos, se você for pensar em G8, o Santos é o nono colocado com 37, 2 a menos com o América, que é o oitavo. Tá na briga por Libertadores, hein? Olha que vitória importante com o Orlando. O Orlando foi treinador de base do São Paulo, estava na base do Santos, e aí foi guindado aí, enquanto o Santos não consegue treinador. E o Atlético, apesar da derrota, continua com 44 pontos, sexta colocação, a 4 do Atlético Mineiro. Ainda está tranquilo no G6. Se perder a Libertadores, ele consegue aí uma vaga pelo menos na pré-Libertadores, pelo menos por enquanto, né? Vamos ver a situação. Bom, o Galo é o sétimo, o oitavo é o América, que perdeu do Cuiabá por 2-1. Estacionou ali na oitava colocação com 39 e agora viu Botafogo, Santos, Goiás e São Paulo, tudo com 37 no seu encalço, em 4 no seu encalço. O Cuiabá venceu por 2-1 em casa, o Sid Clay fez 1-0 para o Cuiabá. Aí, pênalti para o América, o João Carlos fez a defesa, salvou o Cuiabá. Aí o André Luiz ampliou para o Cuiabá. Aí no finalzinho o Mastriani fez o gol do América, mas o América perdeu, segue na nona colocação com 37 pontos, ou na oitava colocação com 39 pontos, desculpa, né? E aí tem 37 Botafogo, Santos, Goiás e São Paulo, tudo ali no encalço dele, tudo no encalço dele, né? E o Cuiabá, mesmo vencendo, está na zona do rebaixamento, é o 17º, subiu uma posição da 18ª para a 17ª, e agora tem 30 pontos. Tá um do Coxa e a um do Ceará. Tá na briga aí para sair. A 4 do Fortaleza e a 5 do Bragantino. Tá na briga. E bela vitória. Um time de G8, né? Bela vitória do Cuiabá, mas ainda na zona de rebaixamento. O Botafogo, que é o nono colocado com 37 pontos, fez uma vitória heróica com o Goiás, né? E tomou a posição do Goiás. Foi jogar lá em Goiânia e no finalzinho do jogo o Del Piage fez 1-0 num belo chute de fora da área e venceu. Agora o Botafogo tem 37 contra 37 do Goiás. Só que nos critérios, o Botafogo é o nono, o Santos, que venceu o Atlético Paranaense, é o 10º, também com 37, e o Goiás caiu para 11º, caiu 2 posições com 37 também. Então Botafogo 37, Santos 37, Goiás 37. Isso é importante a gente frisar, porque na 12ª colocação, também com 37, aparece o São Paulo, que abriu. Ele vai disputar o título São Paulo da Sul-Americana sábado, agora dia 2/10, lá em Córdoba, na Argentina, contra o Independiente Del Valle. E aí ele antecipou o jogo para domingo, e no domingo ele meteu 4-0 com sobras em cima do Avaí. Deu até dó. Diego Costa, Luciano, Patrick e Éder, e ficou barato. Podia ser 5, 6, ficou barato. E o São Paulo goleou, vai respirando, chegou aos mesmos 37. Nos critérios ele está embaixo. 37 da 12ª o São Paulo, 37 o Goiás 11º, 37 Santos com 10º, 37 Botafogo com nona. E com detalhe, né? Se o São Paulo for campeão sábado, ele já tem vaga garantida na Libertadores, tranquilo na fase de grupos. Se não for campeão, ele começa a brigar pela pré-Libertadores, porque o G8, o América, tem 39, 2 pontos à frente só. Então, é uma situação para se pensar. Tem que pensar, claro, em ser campeão, depois volta a pensar no brasileiro.
O Bragantino que empatou com o Inter, eu falei para você, já é o 13º com 35. O Fortaleza que ganhou do Flamengo é o 14º com 34. E o Coritiba, hein? Venceu e está ali na luta, continua fora da zona do rebaixamento. Já esteve na zona, sai, volta, volta, vai. Ganhou de 1-0 do Ceará, gol do Fabrício Daniel. Vitória importante porque ele passou o Ceará. Os dois têm 31 pontos, mas ele passou o Ceará nos critérios, ganhou uma posição, foi 15º, e fez o Ceará perder uma posição, 16º. Os dois têm 31 e o Cuiabá tem 30. Então continuam ameaçados, mas continuam fora da zona do rebaixamento. E aí o Cuiabá que venceu está na zona do rebaixamento com 30, o Avaí que foi goleado pelo São Paulo com 28 é o 18º também na zona do rebaixamento, e os dois que eu acho que já caíram, o Atlético Goianiense com 22 e o Juventude com 19. Então essa é a situação. Vamos falar da 29ª rodada, que já começa sábado, hein? Sábado nós vamos ter às 15 horas, porque os jogos têm que ser às 15 horas, porque o São Paulo joga às 17 a final da Sul-Americana, e a Conmebol não permite que outras competições tenham jogos no mesmo horário. Então às 15 horas, Atlético Mineiro e Fluminense. Olha que importante. Fluminense, para manter a vice-liderança, vai ter que ganhar do Atlético no Mineirão, né? E o Atlético, para tentar o G6 e sair ali do G7, precisa vencer. Sábado, 15 horas. 15 horas também tem Internacional e Santos. O Inter tentando recuperar a vice-liderança e ainda tentando o encalço do Palmeiras, que eu não acredito, contra um Santos que está tentando chegar no G8. Jogão também 15 horas no sábado. E 15 horas Ceará e América. Ceará no desespero, precisando da vitória para não entrar na zona do rebaixamento, e o América precisando da vitória para não perder a vaga no G8. Grande jogo. Aí às 19, depois que acabar o jogo de São Paulo, nós temos Goiás e Fortaleza. Os dois ali tentando, né, uma vaga, quem sabe, no G8, que a possibilidade hoje é de G8. Aí às 19, Avaí e Atlético Goianiense. Dois times na zona do rebaixamento. O Avaí com 28, o Atlético Goianiense com 22. É desespero puro. 19 ainda, no sábado, Flamengo e Bragantino. Flamengo quinto colocado e o Bragantino lá embaixo, preocupado com a zona do rebaixamento. Então esse jogo é importante para o Bragantino. Para o Flamengo já deu, né? E aí às 21 horas do sábado, Corinthians pega o Cuiabá. Corinthians querendo se manter no G4 para, se perder a Copa do Brasil, ter vaga na Libertadores pelo G4, já na fase de grupos, contra um Cuiabá desesperado, vem de uma linda vitória, mas precisa ainda mais para sair da zona do rebaixamento. Aí no domingo nós não temos jogo, é domingo de eleição, né? Eleição para presidente, para governador, para senador, deputado federal, deputado estadual, domingo é eleição. E na segunda-feira nós temos o Botafogo embalado, querendo chegar no G8 contra o líder Palmeiras. Grande jogo. Palmeiras vai ter todos os reforços de volta, quase, né? Tirando o Rafael Veiga, que fez a cirurgia, e o Fabinho, que se machucou, que jogaria. O Jailson faz tempo já com cirurgia, não joga, mas ele vai ter Everton, Gustavo Gomes, Danilo, Menino, Zé Rafael. Palmeiras vai jogar lá. E o São Paulo pegando o Coritiba, né? O São Paulo querendo entrar no G8 e o Coritiba não voltar para a zona de rebaixamento na segunda-feira às 20 horas. E claro, segunda-feira eu venho, depois de toda a rodada, com mais informações para vocês da 29ª rodada. Estamos caminhando para a reta final. É isso aí, forte abraço a todos. E olha, por humildade, o Palmeiras não grita é campeão, mas pela bola ninguém pega. Um abraço, até a próxima.